Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 7 de novembro de 2024, quinta-feira, dia gracioso. Fortaleza aqui está tempo nublado. Tá bom. Estamos aqui meditando na palavra de Deus, estamos vendo aí a armadura de Deus. O nosso texto hoje é Efésios, capítulo 6, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Paulo, ele está aqui descrevendo a armadura de Deus, no capítulo 6, desde o versículo 10 ao versículo 20, ele vai apresentar-nos a armadura de Deus para um crente que tem convicção da fé em Jesus Cristo. Né? Se a sua fé está em outro bicho aí, não é que Jesus seja bicho, não, é os outros que são bichos, tá certo? Jesus é Deus. Aqui é para quem tem a fé exclusiva em Jesus Cristo, tá certo? Que você poderá ter a partir de agora, se quiser confessá-lo como Senhor e Salvador. Vamos aqui ao texto do versículo 17 de Efésios 6. Diz assim: Tomai também o capacete da salvação. Paulo, ele fazendo essa analogia do soldado, né, ele vai trazer esse ensino para um genuíno crente, que nós precisamos de estar bem protegidos, bem preparados, né? E aqui ele fala da cabeça, né? Que quando coloca um capacete, o meu tem que ser grande, tá certo? Quando coloca um capacete, aí tá com a cabeça protegida, tá certo? Então, quando Paulo faz essa analogia, tomar também o capacete da salvação, tomar também o capacete da salvação, isso tem o sentido realmente de proteger. E eu vou dizer assim, proteger a nossa mente. Assim como um soldado protege a sua cabeça quando está com um capacete antibalístico aí, tá certo? Então, a nossa mente precisa estar protegida contra essas ciladas aí do mal, das mentiras, dos enganos, né? Do socialismo marxista, comunista que governa o Brasil atualmente, somente e corrupto e tudo mais. Então, a gente precisa ter a nossa cabeça protegida contra todas essas coisas, tá certo? Então, é salutar que nós precisamos pensar assim, como a partir de Paulo, como ele estava pensando, olhando essa figura do soldado, que quando ele fala de salvação, ele vai usar esse sentido de proteger a nossa mente. Porque é com a nossa mente que nós pensamos, decidimos crer em Jesus. Aí o simbolismo aqui do capacete é para proteger. Quando Paulo vai falar aqui de salvação, quando ele está descrevendo a armadura de Deus, ele vai botar essa condição de usarmos o capacete para que a nossa mente esteja protegida. Não entre qualquer engano na sua mente, tá certo? Olha, se você é uma pessoa sensata, você sabe que esse governo que está aí é mau, é perverso, é diabólico, é a favor de tudo quanto é mal. Assim, só o aborto, né? É terrível, citando só isso. Então, se você é sensato, busque a fé em Jesus Cristo, se proteja com essa fé que lhe salva, tá certo? Que protege a sua mente. Proteja a sua mente do engano, da mentira do diabo. Porque o diabo, ele só mente, tá certo? Então, quando Paulo ele coloca essa questão do capacete, isso tem um significado que a nossa mente realmente precisa estar protegida. Coloque aí o capacete da salvação, essa fé em Cristo que vai proteger a sua mente de todo e qualquer protagonismo mentiroso, né? Estados Unidos, Trump ganhou ontem, já estão mentindo, dizendo que ele é um ditador. Isso é mentira, isso é helenismo. Você precisa ler as coisas. Diz assim: acuse-o do que você faz e chame do que você é. Eles fazem isso, tá certo? Então, a sua mente como cristão precisa estar protegido por essa fé, porque o crente protegido por essa fé nada vai o abater. Amém? Então, o capacete tem esse simbolismo aí de proteção mesmo da nossa fé. Paulo, quando pensa assim na mente, né? Proteger a nossa mente contra essas armadilhas do mal. Tem religião aí que é só mentira, tá certo? Só engano. Não se confunda não, lê a Bíblia. Vamos aqui para o texto de Efésios 6,17, que vai continuar dizendo: e a espada do Espírito.
Paulo destaca aqui uma arma de ataque, tá certo? A espada é uma arma cortante, perfurante, tá certo? Então, Paulo vai usar essa arma de ataque assim, em Hebreus 9:42 está escrito que ela é eficaz, a palavra de Deus é eficaz, e diz que ela é penetrante mais que uma espada de dois gumes, tá certo? Que vai separar medulas e ossos de medulas, tá certo? Então, é importante que para um genuíno crente entender que o cristão, quando ele é justificado pela palavra de Deus, ele está tranquilo. Pode vir a acusação de quem vier, tem um capacete da salvação que lhe dá segurança. E você tem aí uma arma de ataque que é a espada do Espírito. Espírito de Deus, Espírito Santo, que é a arma para nos defender quando nos atacarem espiritualmente. Olha, macumba não pega em crente, tá certo? Você precisa saber disso. Você tem a proteção do Espírito de Deus, a espada do Espírito tá em você. Repreenda todo aquilo que você entende que é mal. Diga assim mesmo, está repreendido no nome de Jesus. Não aceite isso, não. Não aceite essa palavra de maldição, não. Se alguém disser uma palavra de maldição contra você, você tem a espada do Espírito para repreender. Você diz, não aceito essa sua maldição, está repreendido no nome de Jesus. É assim que o crente vive. Isso não é alienação, não. Isso é fé. Convicção. Falamos ontem sobre o elemento da fé dentro da armadura de Deus, que a fé é convicção, tá certo? Portanto, a espada do Espírito, como Paulo destaca essa arma de ataque, a espada é essa arma aí que penetra mesmo. Né? Nesse sentido, nós devemos, assim, usar a palavra de Deus de forma coerente, tá certo? Vou só fazer uma analogia. Espada de dois gumes. Então, ela corta dos dois lados. Você pode cortar o outro e se cortar também, tá certo? Então, aprenda a usar a palavra de Deus, leia a Bíblia, peça discernimento ao Espírito de Deus que Ele vai lhe dar, para você usar a palavra coerentemente, não usar de forma inadequada, usar de maneira correta, porque a espada do Espírito, ela é para ser usada de maneira correta, portanto, use a palavra de Deus de maneira correta. Quando for para atacar, ataque mesmo. Dizer assim que homem é homem e mulher é mulher, a Bíblia diz isso claramente. Tem um cantor cearense aí que disse que macaco é macaco, menino é menino, e o resto da música segue, tá certo? Ô Jesus! Mas a Bíblia diz que nasce homem, nasce mulher, então essa é a palavra de Deus. Nós não podemos retroceder, não. Respeitamos toda e qualquer diferença e pensamento que você tenha. Você tem a liberdade, isso é o livre-arbítrio que Deus lhe dá e me dá. Então, Ele me deu o livre-arbítrio e me fez entender, tá certo? E aí a palavra, não estou dizendo assim desse exemplo, mas tem vários, tá certo? Negar a Cristo, dizer que Cristo não morreu, dizer que Cristo não ressuscitou. Essas mentiras aí nós temos que ter a espada do Espírito com convicção de defender a verdade do crente e, sobretudo, estar com a nossa mente protegida pelo capacete da salvação, que é a fé em Jesus Cristo, certo? E o texto vai terminar dizendo assim, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto, a palavra de Deus é a espada do Espírito. E Hebreus 9:42, ele vai dizer exatamente isso, que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela é eficaz, ela penetra e tal, e tal, e tal, e tal. Então é importante que um crente genuíno, um crente de verdade, você que crê em Cristo, e somente em Cristo, sem nenhum intermediário. O teu intermediário não é Cristo, tá certo? Então é importante que um genuíno crente, ele entender, assim, que ele está justificado pela palavra de Deus, e não tem quem possa dizer que eu não estou, porque quem diz isso é a palavra de Deus, e eu estou armado com ela, não é armar para matar ninguém, mas para mostrar a verdade. Quando eu falo de ataque, é mostrar a verdade, é ataque contra a mentira do diabo que mente, que engana, que rouba a consciência das pessoas e alienia as pessoas. Então, o crente ele fala dessa verdade, tá certo? Então, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, ela é a verdade de Deus. O crente, quando utiliza a armadura de Deus de maneira coerente, ele não precisa se justificar. Amém? Se você usa a palavra de Deus de maneira coerente, não estou acusando ninguém, estou citando a palavra de Deus de forma coerente.
você não precisa se justificar. Isso, amado, é porque a palavra é quem nos justifica. Amém? Você está lembrado que quando Satanás tentou Jesus, ele usou a palavra, citou 3 vezes a palavra, e o que Cristo fez? Rebateu ele com a palavra. É a palavra de Deus que nos justifica. O crente precisa saber disso. Vejamos aqui algumas coisas. Quero só reafirmar isso aqui para você. Até aqui nós já vimos as partes da armadura de Deus, que é verdade, justiça, fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Quem está armado com a verdade, quem está armado com a justiça, quem está seguro da sua fé, quem tem convicção da sua salvação e quem sabe que a palavra de Deus é a verdade, você usa a palavra de Deus, você não precisa se justificar para ninguém. Em termos espirituais, entenda isso. Tem um macumbeiro aí, um bicho jogando macumba em você, macumba não pega em crente não, já disse, portanto, quem tem a convicção dessas verdades não precisa se justificar espiritualmente diante de ninguém, não. É Cristo quem nos justifica. Amém? Vou ler assim, eu quero só destacar o seguinte: não confunda sermos obedientes às leis, desde que elas sejam legais mesmo, coerentes, não deturpe a palavra de Deus, não contradiga a palavra de Deus, nós somos obedientes. Por exemplo, uma lei que diz que mata criança com 32 semanas na barriga da mãe, nós somos contra isso, porque a Bíblia é a favor da vida, da concepção, desde a hora que é gerado. Primeira célula, quando o óvulo se junta com o espermatozoide, nós já criamos na concepção da vida ali. Então, matar a criança na barriga da mãe, isso é crime e nós não concordamos com isso. Isso é uma verdade. Não estamos atacando ninguém, mas somos a favor da verdade, tá certo? Então, quem está vestido da verdade, da justiça, da fé, tem convicção da salvação, usa a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, adequadamente, para mostrar a verdade bíblica que nos justifica. Então, nós não precisamos nos justificar espiritualmente diante de ninguém. Amém? Romanos 8, 33 a 34. Vou só ler isso aqui para você pensar. Diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando Paulo diz nós, ele está falando aos convertidos, porque Paulo está escrevendo aos crentes de Roma, naquele contexto, aos convertidos a Cristo, tá certo? Portanto, essa palavra é uma palavra de Deus para você que é cristão, tenha convicção dessa verdade, esteja aí revestido da verdade, da justiça de Deus, da fé em Deus, dessa salvação em Deus, dessa espada do Espírito que é a palavra de Deus, e Deus possa te abençoar. Se você não souber, diga apenas que você crê em Cristo, que isso já é uma arma bastante eficaz, porque Cristo é a verdade. Amém? O Senhor te abençoe nessa quinta-feira, o Senhor guarde a tua vida e te abençoe graciosamente em nome de Jesus. Abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe o Brasil. Nós precisamos livrar o Brasil dessa ditadura comunista que está assolando, acabando com a nossa nação. Mas Deus é soberano, há de nos abençoar. Assim como eu digo, o Brasil todo. Você que não é crente, que nem crê, nem quer nada com Deus, mas quando a nação é abençoada, são todos que serão abençoados. Amém? O crente continua abençoado independente da circunstância, porque não dependemos do homem em si, dependemos de Deus. Claro que através dos homens Deus nos abençoa. O Senhor seja contigo, abençoe o teu dia, a tua casa e tua vida, em nome de Jesus. Amém. Isso aqui é o hino da bandeira, coisa linda. Só para encerrar. Glória a Deus. Viva com esperança, meu irmão. Deus te abençoe.